Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje a gente tá aqui pra analisar o primeiro episódio da segunda temporada de La Casa de Papel. Pra você que tá caindo aqui de paraquedas, esse é o projeto La Casa de Papel, onde a gente analisa episódio a episódio e levanta teorias, burburinhos isso. Na internet. Então, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo de La Casa de Papel e de outras séries também. Deixa aquele like e compartilha com seus amigos que amam La Casa de Papel, que estão muito ansiosos. Vamos maratonar tudo até dia 3 de setembro. E não esquece que aqui no link da descrição, o grupo do Telegram de La Casa de Papel. O nosso Insta, onde a gente conversa mais sobre tudo isso, tá tudo aqui na descrição. E maratona essa playlist de La Casa de Papel com a gente. Vamos relembrar tudo que aconteceu! E vamos lá pro episódio que, nossa, já dá aquela empolgação, porque já começa continuando aquela cena deles chegando na casa de Toledo, né? Sim, a polícia tá toda lá, pegando, vendo a sala de aula do professor, quadro, todos os planos na parede, vários papéis deixados lá. Exatamente a cena que acaba a primeira temporada. Que, aliás, se você não acompanhou com a gente, maratona aí a playlist de La Casa de Papel pra analisar com a gente todos os episódios, né? Sim. E eles encontram material que teoricamente teria DNA de todo mundo, um peixe lá velho, um registro de compra da farmácia lá de Palomec. Lembra que tinham sumido, que a farmácia tinha sido roubada e tudo mais? Tá tudo lá na casa. Tá tudo lá e tá fácil. Esse é o problema. Tá muito fácil. Porque eles começam a colocar vigilância nas estradas e tudo mais. O professor tá no carro, né, escutando tudo aquilo. E aí ele começa até a limpar as impressões do carro. E a gente fala, meu Deus, o professor deu essa mancada. O professor tá preocupado, a gente começa a ver e fala, será? Será que o professor deu essa mancada? Ele deixou aquele tanto de prova assim grátis mesmo? Tanto que lá eles vão encontrar 8 tipos de impressões digitais. E são 8 atracadores dentro da Casa da Moeda. E um com certeza já é confirmado como da Silene, né? Que é a nossa Tóquio. Exato. Então parece que, sei lá, o professor foi descuidado. Mas obviamente a Raquel começa a questionar tudo aquilo. Será que isso aqui que eu encontrei é um beco sem saída? Porque pra ela começa a não fazer sentido aquilo tudo lá. Exatamente. Entendeu? E vale lembrar que o intuito desse atraco não é roubar. Por isso que eles estão tentando ganhar esse tanto de tempo. Porque eles querem imprimir o próprio dinheiro. Porque se fosse roubar, eles já teriam saído. A única coisa que eles querem roubar é o tempo da polícia. Exatamente. Não é? E aí a Raquel começa a se perguntar, mas será? Tá muito fácil, tá tudo aqui. Tá aqui, eu poderia fazer tanta coisa que tá um parque de diversões de provas, né? E na verdade a gente descobre que o professor plantou todas aquelas provas. Tudo aquilo tá daquele jeito porque ele queria o quê? Ele queria que pelo menos a polícia perdesse 3 dias lá tentando desvendar tudo aquilo, só que ele não contava com uma coisa que se chama Raquel Murillo. Ele até fala na narração, ele queria que eles perdessem 3 dias, mas demorou 50 minutos pra Raquel perceber que ela tava num beco sem saída. Exatamente, que aí o professor, ele precisa correr com um monte de coisa, porque ele não contava com a Raquel. Ele não contava. Ele não imaginava que ele ia encontrar a adversária à altura dele, não é mesmo? Exatamente. Maravilhosa. Que, aliás, né, nem vou falar do golpe de sorte aqui, porque eu acho que eu falei no último vídeo bastante, e esse eu vou deixar pros últimos episódios. É isso. Pra falar do golpe de sorte. Porque o próprio professor vai admitir que ele teve muita sorte, só sorte mesmo, pra ele não ser pego pela Raquel. Exato. É nesse momento que eles mostram lá na Casa da Moeda a galera trabalhando, porque eles imprimiam 8 milhões de euros, assim, em um dia ou em uma hora. Eu não lembro qual que era, você lembra? Não lembro se em dia em uma hora, mas... a gente vê numa das cenas, eu não lembro se é nesse episódio ou nos outros, que tá escrito lá já 550 milhões. Tipo, eles estão contando, né? Grana. Inclusive, eles ilustram isso pra gente, deles trabalhando com dinheiro, com a Nairobi lá, falando com os reféns, vamos trabalhar, gente, que o trabalho dignifica. Ela até fala, tem uma hora que a Nairobi fala assim, olha só a cara da Mônica, como ela tá feliz e tal. Trabalhando. Que a Mônica tá sorridente. A Mônica tá sorridente por outra coisa, né, Nairobi? Exato, tá e a trabalhando Nairobi mais não feliz. sabe.
Por enquanto é ela verdade, não sabe. a Nairobi não sabe ainda. Ela, isso, Mônica. Ixi, Mal sabe. olha só, que empenho. Os reféns que se transformaram em cúmplices porque eles acham que vão ganhar 1 milhão estão lá trampando bastante, o professor ganhando tempo. Mas nesse momento a Raquel percebeu tudo e ela faz o que ela achou que ela não ia fazer, que é chamar quem? O Albertão. O embuste. Um embuste chamado Alberto. Mas ele é o melhor da científica, né? Então ela, muito profissional, que a Raquel é profissional demais, pede pra chamar ele. Né? Ela sabe que esse atraco precisa do melhor. E se o inspetor Vicunha é o melhor, infelizmente ela vai ter que chamar o embuste. E fez bem, porque ele já chega e já mata também. Ele é muito esperto. Nesse momento, o professor está dentro do carro descobrindo mais sobre Albertão. Ele acha lá a agendinha da escola da filha da Raquel e começa a ler os bilhetes da professora. E um dos bilhetes é pesado, né? Ela queria que a Raquel fosse até a escola pra ter uma conversa com a professora, porque o Alberto tá lá chavecando a professora. Ele vai chamar ela pra um café e ela não sabe como agir. Então, ele tá casado, né? Ele tá saindo com a irmã da Raquel e convidando a professora pra tomar um café. Não, esse cara eu acho que só tem um pior que ele. Quem? Arturo. Pode ser. É isso, gente. O Salva, professor, tá lá o tempo inteiro tentando se despedir. Raquel, vou indo, eu cato um ônibus aqui do lado. E ela tá o tempo inteiro. Não, espera aí que eu vou arrumar alguém pra te levar embora. E a sorte dele é que ele espera. Ele vai esperar mesmo pra ver o que tá acontecendo por lá, certo? Exato. Porque aí dá tempo do Alberto chegar. Senão ele não ia ter visto o que ele viu depois, né? É isso. Nesse momento se passaram 80 horas de atraco e o Moscou está ligando para o professor lá dentro da Casa da Moeda. E obviamente que ele não atende que o professor tá no rolê lá da Casa de Toledo. Eles estão fazendo aquela ligação de a cada 6 horas, né? Que eles têm que manter contato. Exato. E nada. Nada, já são 18 horas sem contato com o professor, sem notícia. São 3 chamadas que foram feitas sem resposta. E aí a gente vê o flashback. O professor tá explicando como vão funcionar essas chamadas de controle a cada 6 horas. E ele fala, gente, se passarem 24 horas, 4 chamadas, e eu não atender, significa que provavelmente a polícia me pegou e tá me interrogando. Então, aí é preocupante. Certo? E, claro, ele já tem um plano pra isso, né? Mas a gente tem que lembrar que essas 18 horas, o professor foi até a casa da Raquel, quase envenenou a mãe dela, tomou uma sopinha. É um rolê enorme. É um rolê, deixou a Raquel descansar. Aí a Raquel recebeu a notícia, a ligação, ele levou a Raquel até a casa de Toledo e tá lá até agora. Então são 18 horas do professor lá com a Raquel em cima. Dormiu com a Raquel. Exato. Gente, ser qual eu te amo. Só que os atracadores que estão dentro do banco não estão sabendo de nada disso. Eles estão desesperados. E aí, o pessoal começa a se dividir. A galera que tá se desesperando e o Berlim que está falando, gente, peraí, não completou o ciclo, vocês não se preocupem ainda. A Tóquio começa, mas o que nós vamos fazer? Que não sei o quê. Então, nós vamos imprimir e continuar cuidando dos reféns. E eu vou descansar. E pega um vinho, né? Então, olha só. A Tóquio é a mais desesperada. Tá todo mundo assustado, mas a Tóquio é a que tá botando fogo na galera. Porque o Berlim fala, ó, a gente vai esperar porque é isso que a gente tem que fazer, é o combinado. O Moscou fica de boa. A Nairobi tá preocupada, mas fica de boa. De boa, né? Eles estão preocupados. Eles estão preocupados, mas eles estão seguindo o plano. E a Tóquio começa. Mas e aí? O que você vai fazer? Você vai descansar? A gente tá aqui, preso nessa ratoeira. Exato. Aí... Aliás, é nesse momento que ela fala, você vai lá descansar e dormir com uma refém, né, meu filho? Começa a botar as coisas na mesa. E a Nairobi fala, seu filho de uma mãe, você tá mesmo dormindo com a refém, né? E aí... Ela ainda vira e fala, não tem nada pior que um sequestrador dormir com uma refém. É interessante a resposta do Berlim, porque ela é muito sádica. Ele fala assim que ela tinha uma tremedeira quando ela entrou, uma fragilidade. E isso despertou algo nele. É o medo dela, é a fragilidade dela que desperta algo nele, o que é bem ruim. Bem estranho, né? Mas ele fala que eles estão se dando bem. E o Denver se entrega e fala, peraí, gente, mas não é tão ruim assim, tá com uma refém. Eu não acho que é ruim, não. Lógico, lembrando que o caso do Denver é totalmente diferente, né? Mas, assim... Ele até fala, não, eu não forcei ela nada, ela que me beijou e tal, já começa a se desesperar. Eu acho genial essa hora, porque quando o Denver se entrega, o Berlim só dá uma olhada do tipo... Denver...
Denver. Não é? As caras do Berlim. E o Berlim só deixa como é que chama isso? O Berlim só deixa o circo pegar fogo. É isso. Ele isso só fica com aquela cara cínica dele, dando risadinha, e deixa a galera... Que isso, Denver? Mas que isso? Não sei o quê. E ele não tem amor, tadinho, dá mó dó. Dá E mó dó. aí, a Nairobi começa assim, minha filha, você já ouviu falar em síndrome de Estocolmo? Ela tá com isso. E aí eu fico com dó porque ele não sabe, porque ele fala assim, não, mas se ela tem uma síndrome, a gente supera junto. Tadinho. E aí a Nairobi explica que a síndrome de Estocolmo é quando uma refém é sequestrada e você tem um sequestrador e ele mostra algum tipo de empatia pelo refém, ela cria uma conexão emocional porque é só aquilo que ela tem. Ela tá sequestrada, então ela cria uma conexão com aquilo porque é o que resta pra ela. E aí o Moscou fala, gente, Denver, você tá louco? A gente tá numa situação crítica. E o Berlim fala, não estamos, faltam 6 horas. Exato. Palma. O Berlim pode ser qualquer coisa, mas palmas pro Berlim. Ele tá sendo muito sensato. Eu também concordo com o Berlim. Berlim Ele tá sendo muito sensato. Parte. O professor deixou bem claro, 24 horas. Tem que ser 24 horas. Aí sim. Só que aí o Berlim acaba deixando escapar. Se daqui 6 horas o professor não atender, a gente ativa o plano Chernobyl. Só que o que acontece é que a gente descobre que o professor não falou do plano Chernobyl pra ninguém. Então, é que o Berlim, eu entendi, ele falou, tem o plano Chernobyl. Galera, calma, tem um plano caso ele não apareça. Mas a galera, vírgula, né? O pessoal fica espantado que não sabe do plano, mas a Tóquio surta. Exato. É isso, gente. Aí... também eu fiquei pensando sobre esse plano Chernobyl. E por que o Berlim é o único que sabe? Tudo bem que ele é o irmão do professor. Mas eu acho que tem mais motivos pra ele saber. Primeiro, que o Berlim, ele sabe porque isso faz parte do outro plano. Não, a gente não sabe se faz, é uma Faz, teoria. porque é a primeira coisa que acontece no plano. É verdade. A primeira coisa é o passo inicial pra entrar no Banco da Espanha. É verdade. O primeiro passo pra você entrar no Banco da Espanha é o plano Chernobyl. Nem a teoria, é verdade. É verdade. Então, óbvio, Berlim sabe porque isso daí já foi combinado há muito tempo antes deles conhecerem esses atracadores. É isso. Então, é isso. O Berlim já sabe o que precisa fazer. Calma. Só calma, galera. Cortando pra casa de Toledo, a gente tem a Raquel desabafando com o Salve, falando que ela sente que tudo aquilo é maior que ela. E quando ela tá falando com o professor, ela se sente útil, mas ela se sente muito pequena, sabe? Ela tá duvidando de si mesma. Uma mulher dessa duvidando de si mesma, né? Pra vocês verem como é difícil ser mulher dentro da polícia, dentro do relacionamento abusivo. Não é fácil ser Raquel, né, galera? Esse é o ensinamento, né? Não é fácil ser Raquel. O prof conversa com ela, mas nesse momento o Albertão está chegando e a Raquel fala, vamos comigo? E o professor vai, claro que ele vai. Óbvio. Aí ela acaba apresentando, né? Olha, este aqui é meu novo companheiro. E ela nem sabe o nome completo dele. Ele, Salvador Martim, prazer. Você já experimentou aquela torta de climão? É muita torta de climão, gente. É essa aí. Se você não experimentou, é aquilo ali, ó. Que é esse gosto. Ele se cumprimentando. Nossa. Tipo, O Alberto... É porque o professor sabia de tudo também, né? Sabia de tudo. A Raquel já desabafou tudo com ele, então, E o Alberto muito falciane, do tipo, nossa, Raquel, você foi muito profissional por me chamar. E o Ángel, como é que tá? Olha, cena da torta de climão, Albertão conhecendo o professor. Que troca, hein, Raquel? Parabéns. Só isso que eu tenho pra te dizer. Serjão, ó, aprovado. Aí a gente corta pra casa da moeda, uma cena lá que a Tóquio tá na privada, tá sentada na privada pensando na vida, né? Eu acho que ela tá lá maquinando o que ela vai fazer, porque ela tá muito louca. E aí chega o Rio com 460 mil euros que ele quer esconder. Olha as ideias do Rio. Ele quer esconder. É uma boa dupla, né? Nossa! Tóquio e Rio, olha... Eu gosto de você, mas tu é muito burro nesse momento. Não, porque até você achou que fosse acontecer o quê? Ele fala o seguinte, se a gente for preso, quando a gente sair, a gente volta aqui e compra um APzinho. Amado, aí a Tóquio fala, se ainda for euro, porque a gente, tipo assim, a gente nunca vai sair da prisão se a gente for pego. Pra que você vai esconder isso aí, meu anjo? Plano é esse. Deixa o plano com o professor. Faz o seu trabalho, deixa quem pensa em plano, né?
Só que aí ela começa a colocar as coisas na cabeça dele, que tá tudo desandando. Ela falou, sai aí com uma bandeira branca se as coisas se complicarem. E ele fala, não. Então, a Tóquio, ela começa a deixar os outros mais desesperados do que eles já estavam. Porque o Ryu, ele tá preocupado. Mas o Ryu, mano, o Ryu não ia fazer nada. O Ryu tá pensando num plano mirabolante, gente. Exato. O Denver também tá preocupado, mas também não ia fazer nada. O problema do Denver foi aquela conversa que ele teve com o Moscou, que tá mais pra frente. Mas agora a Tóquio acende o pavio, a Tóquio né? fica acendendo o pavio da galera. Aí não tem como. Então, aí ela fica lá, né, colocando as ideias na cabeça do Ryu e ele fala, não, eu estarei com você, nada de me entregar. E eles lá, Harana, festa, que comece a festa. Ao mesmo tempo, o Denver e o Moscou estão conversando sobre a síndrome de Estocolmo e o Moscou começa a questionar, meu filho, isso aí é porque ela tá fragilizada. Quando que você teve uma namorada dessas e tudo mais? Olha, ele estudou. Mas poxa, eu fiquei triste pelo Denver de ter ouvido essas coisas. Porque o Moscou foi um pouquinho injusto, vai. Tudo bem que a vida que o Moscou teve pode ser que, tipo... Não, é exatamente isso. A vivência que ele teve foi esse o melhor exemplo e o melhor conselho que ele queria dar. Ele pensou no Denver, não queria ver o Denver tristão também. Sofrendo. Né? Ele fala, olha, é que o Moscou, ele teve poucas oportunidades, se você for pensar. Ele teve uma vida muito sofrida. Ele fala, Denver... Ela é estudada, ela tem um bom emprego, ela namorou o diretor aqui da Casa da Moeda, bonita, elegante. E ele coloca meio que o Denver nessa posição de se enxergar como se ele não merecesse nada mais, Coloca, sabe? ele quer o melhor, mas ele acaba fazendo isso, né? Exato. E aí isso vai deixar o Denver já com vontade de abandonar tudo. Mas você sabe que isso é muito interessante, porque às vezes na nossa vida... A Amanda vai dar aqui uma sessão de terapia. As pessoas falam pra gente assim, não, mas olha de onde você veio, você não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não tivesse começado esse canal com um celular velho e sem notebook pra editar, a gente não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo. É verdade. A gente recebeu o conselho pra não fazer. Recebeu. Seu pobre idiota! E é nesse momento que a Tóquio, que tá muito louca com o Rio, eles entram e pegam uma TV que tá lá com os reféns e levam. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que eles fazem com ela, porque o professor não tá atendendo, eles querem saber o que tá acontecendo, certo? Eles vão ter notícias pela TV, né? Já que não tem pelo professor. E aí a galera fica lá, olhando. Caramba, eles estão levando a TV pra onde e tal. Aí o Denver simplesmente volta e lembra que tem que trocar o curativo da Mônica. Chama ela, bem seco, e eles vão lá pra salinha. Aí ele começa a trocar o curativo dela, começa a fazer umas gracinhas. Provocar. E ele só cortando. E temos uma cena muito fofinha. Porque ela vai perguntar qual é o problema. E ele fala, eu sou sequestrador e você é refém. Você tá com síndrome de Estocolmo. Ele já concluiu, né? Não, você tá, certeza, você tá. Você tem essa síndrome mesmo. E é quando ela começa a questionar ele fala, mas espera, se você cruzasse comigo na rua, você me notaria? E ela nem responde, porque talvez ela não notasse. Poxa, Mônica... O Denver é bonitão, você não notaria, amada? Mas ela não chega a responder. Não. Mas ela... dá a entender que não. Mas Meninas... aí ela pergunta, mas você sente alguma coisa por mim? E aí quando ele fala que sim, ela fica muito feliz. Aliás, meninas que amam o Denver, deixa aí se vocês notariam o Denver na rua. E enquanto a gente tem esse momento fofo na Casa da Moeda, a gente tá lá com a Raquel, na casa de Toledo, atualizando o Alberto das coisas, né? Mostrando as provas, mostrando aquela mesa cheia de garrafa e tal. E aí ela questiona, ela fala, não sei se são provas reais ou se simplesmente tem um catado de coisa aqui que foi implantada só pra despistar a gente. Chama cena contaminada. Seria uma cena que foi manipulada por um dos atracadores. Ela sabe que tem alguém fora mexendo em tudo. E aí, o Alberto fala, ele nem duvida, ele fala assim, isso aqui, gente, foi plantado, porque esses caras, eles estão lá dentro. Você acha que eles não tiveram tempo pra planejar isso? Sim, exatamente. E aí, é que ela até comenta, eu não sei se foi muita falta de atenção ou falta de inteligência de deixar o lugar assim. E ele fala, eles são muito inteligentes. E aí ele acaba deixando escapar a seguinte frase. O Ángel foi muito mais longe com o DNA que ele achou na colher do que qualquer coisa aqui.
E ele deixa essa informação pra Raquel. Inclusive, o DNA que tá lá na casa de Toledo, o professor foi muito esperto. Ele colocou da Tóquio, do Rio e do Berlim, que já são conhecidos pela polícia, e de outras pessoas que não tem nada a ver com quem ainda não é Exatamente, conhecido. porque o professor, quando ele foi na farmácia pegar aqueles papéis, ele depois foi direto pra casa de Toledo pra plantar as provas. Exato. Então, nessa altura, ele já sabia que a Tóquio, o Rio e o Berlim já tinham sido revelados aí a identidade. Né? Exato. O Alberto fala, se tiver alguma coisa aqui, é exatamente nesse lugar que vai estar. E ele vai direto pra lareira, onde estão as cinzas. E ele fala, aqui se alguma coisa queimou, os pedaços de papel podem ter subido pela chaminé. E é aqui que estão as nossas provas. Exatamente. Não é à toa que ele é o melhor, porque ninguém pensou nisso. Nesse momento, na Casa da Moeda, a gente vai ter uma cena do Berlim colocando uma música para Ariadna. E eles começam a dançar. Lembrando que ele dançou assim, né? Com a Tatiana. E agora tá dançando. Ele gosta de uma dança, né? Ele gosta. Curte dançar. Mas então, eu acho que o Berlim tá numa outra posição. Ele tá se achando numa outra posição. Sim, ele até fala sobre... Ele não tá sendo o bobo apaixonado. O que eu acredito aqui é que o nível de psicopatia que o Berlim tem foi agravado por diversos fatores, alguns que ainda a gente vai descobrir, e também pela vida dele que tá se acabando. Gente, é desesperador. Porque nessa cena ele vai falar pra Ariadna que ele tem de 4 a 6 meses de vida e talvez nem isso. E tudo isso vai causando uma pressão. Imagina um cara que já é psicopata. Então, e o cara quer o quê? Quer desfrutar E é isso, ele não tá nem pensando. Os outros. Ele não tá pensando. Ele até fala que quer saber tudo sobre ela, que ela é um mistério encantador. E eu achei engraçado que ela fala que o primeiro beijo dela foi com o Raul. Aí eu fiquei teorizando. É o marido da Alicia. Não, gente, não é só o Raul, tá? É só um Raul, ok. Qualquer. E aí ele fala, as primeiras vezes são únicas, mas as últimas vezes são incomparáveis. Ele já tá pensando nisso, a Ariadna vai ser a última mulher dele. E ele fala a diferença que a maioria das pessoas não sabem quando vai ser a última vez. E aí ele conta, né, quanto tempo ele tem de vida. E ele fala uma coisa que é perturbadora, que ele fala, eu fico feliz de saber que eu vou viver aqui na sua cabecinha pra sempre. Vai mesmo, com um trauma, né? Um trauma que ela vai ter pro resto da vida dela. Parabéns. Isso. A Toque interrompe a ceninha romântica, eu tô atrapalhando o casalzinho aí. E ela fala, aconteceu algo grave, Berlim. Vem. E aí a gente vê lá na casa de Toledo o professor indo lá falar com o Soares, pedindo pra falar com a Raquel, que ele quer se despedir porque ele tá atrasado. Mas ele tá de olho, gente. Mas ele quer dar uma olhadinha lá. Aí ele pede pra entrar, o Soares pede pra ele acompanhar e ele acaba conseguindo entrar. Filha da mãe, ele consegue, né? E ele vê o Alberto encontrando as pistas, as provas, e ele fica com isso na cabeça. Porque ele não contava com isso. Ele não contava com o Albertão e boy embuste. Exato. Mas a gente vê um flashback aí do professor queimando fotos dele com o pai dele. O nosso querido Berlim, Andrés de Fonolhosa, pergunta, você tem certeza? E aí o professor fala que o que ele tá segurando ali hoje, que são fotos, vão virar provas. Que as recordações parecem felizes, mas não são. Porque o que eles têm que fazer, eles têm que estar focados no presente. Ele queima aquelas fotos como forma de deixar o passado pra trás e focar no presente. E ao mesmo tempo se livrar das provas, né? E aí a gente vê o nome do pai deles, que é o Jesus Marquina, que morreu lá no tiroteio do Banco Hispano-Americano. Tá lá a reportagem. Ele queima o jornal com a reportagem, bonitinho. E aí o Berlim fala um negócio, né? Ele fala seu pai. Esse era o seu pai. Por quê? Seu pai. Então mostra que eles eram afastados e acho que o Berlim tinha algum ressentimento com isso, né? Com certeza. Porque ele fala, né, ainda, vamos fazer isso por ele, mas quando ele diz seu pai, ele se ausenta dessa relação. E aí a gente tem que analisar também que o Berlim, quando era jovem, eles são filhos do mesmo pai, do Jesus, certo? Mas mães diferentes. Então, essa relação foi abalada, porque desde que o professor nasceu, diz que ele era muito doente e o pai dele ficava só com ele. Só que o Berlim foi abandonado. Meio que abandonado. Então a gente começa a entender também aí como foi a vida do Berlim, sabe? Não foi fácil, gente. Ele tem esses traumas.
que o ajudaram a se tornar o psicopata que ele se torna. Sim. Não estou passando pano, estou analisando. A análise do personagem. Exato. E eu acho que a gente pode ver mais nisso nessa temporada final, né? Uhum. E aí, a gente vê lá na Casa da Moeda o pessoal assistindo a TV e o professor lá. Tipo, a Tóquio chamou o Berlim pra ver a TV. Aquele meme do John Travolta, que ele tá aqui, assim. O professor lá e a galera da Casa da Moeda, os atracadores, estão pensando que ele tá preso. O que ele tá fazendo aí na Casa de Toledo? Estão interrogando. Mas realmente, quando você olha as imagens, parece que ele tá preso, porque ele tá rodeado de policiais. E, eu pensei na mesma coisa. Imagina, você tá lá rodeado de policiais. Você vai pensar o quê? Pegaram ele e estão forçando ele a mostrar todos os detalhes. Já tá difícil, né? A Tóquio, inclusive, chamou o Berlim pra ver aquela cena. E aí, de repente, eles cortam o sinal, né? A galera consegue cortar o sinal da TV deles. E, a Tóquio, todo mundo se desespera. Tipo, eles vão entrar. E aí, eles começam a pressionar o Berlim. Tipo, você vai ter que contar pra gente o que é o plano Chernobyl. E o Berlim fala, não, gente, o plano Chernobyl é só pra uma situação desesperada, porque vocês perderiam todo o dinheiro se a gente tivesse que ativar o plano Chernobyl. Imagina. E ele até fala, você quer, Tóquio, abrir mão do dinheiro? E aí depois dessa briga eles vão abrir uma votação pra saber. A Tóquio até fala, eu quero sim, pela minha vida, abro mão. Faz sentido. Mas o Berlim fala, calma, a gente ainda tem tempo. Exato, são 24 horas e elas não se passaram. Exatamente. E a votação começa. O Berlim fala quem continua seguindo, crendo no professor. E o Berlim, o Helsinki, o Moscou, que fala uma coisa muito sensata. Ele fala, as regras ainda não foram quebradas. São 24 horas, então eu estou com o professor. Ele fala um negócio que acho que a Tóquio, o Rio, o Denver, que votaram contra, deveriam colocar a mão na consciência e falar, não, realmente tem razão. Porque ele disse, eu entrei aqui aceitando as regras. E as regras não foram quebradas. Perfeito. Não precisa falar mais nada. Quase nunca errou. Nairobi acaba decidindo a parada e ela fala, não, eu tenho uma boa razão pra acreditar no professor. A gente sabe que ela tem o filho dela como principal objetivo. O Berlim dá aquele sorriso super irônico, maravilhoso, Pedro Alonso. Nossa, imagina, você perdeu um negócio e a pessoa que ganhou de você tá rindo na sua cara. É muito Sorrisinho do Berlim é complicado, exato, né? Só que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que o Berlim está sim preocupado. Ele tá ligando pro professor meio que escondido, mas preocupado. Porque o plano Chernobyl, gente, se tiver que ativar, ele sabe que é treta. Exato. Não, ele tá preocupado. Tá preocupado pra caramba. Ele não quer demonstrar. Eu acho que nessas atitudes o Berlim é um bom líder. Nessas atitudes ele é um bom líder. Ele tá mostrando que ainda não tá no extremo. Então calma, vamos seguir o plano. E aí naquela cena, continuando, naquela cena que o professor entra na casa de Toledo pra chamar a Raquel, pra se despedir, ele chama ela e fala, vou pegar o ônibus aqui. Tô indo de busão. Tá, o busão. E aí ela acaba falando, mas quem que vai pra lá? O Alberto acaba oferecendo uma carona. Porque ela fala, não, peraí, alguém tem que ir pra lá, quem que vai? E o Alberto fala, você quer uma carona? E aí o professor, obviamente, muito esperto, né, fala assim, nossa, seja muito bem-vindo, acho que rolaria, hein? E aí a Raquel fica naquela, tipo, poxa, ele quer... o ex e o atual. Tá bom, isso, vai. Gente, vai. Ela só vira as costas e deixa eles. Torta de climão pra sobremesa. Beleza. É o que o professor queria, porque agora ele tem a chance de se livrar da prova, da única prova importante que o Albertão tem, certo? A gente também vê lá na Casa da Moeda a despedida do Oslo, Helsinki, tá lá cuidando dele triste essa cena. Ele percebe que não tem mais volta e ele acaba tirando a vida do Oslo com um travesseiro. Exato. Certo? E até na narração a Tóquio fala que é como um ato de humanidade, porque, o Oslo só tava sofrendo, não tinha mais como. E meio que cultura da guerra, né, também. Tipo, evitar o sofrimento, né, já acaba logo. Me lembrou a cena de Game of Thrones lá da Khaleesi, colocando fim na vida do Drogo, que tava na mesma situação. Quem assistiu acho que vai lembrar, né, exatamente, dessa cena. Eu até comentei no meio, assim, né, tipo, Khaleesi e Drogo. E aí, nesse momento, é a cena onde Tóquio, Rio e Denver estão se preparando pra fazer bosta. E eles estão colocando os coletes pra render o Berlim. E ela fala, isso também foi um ato de humanidade. Porque o que é mais humano do que tentar sobreviver? Mas calma. Mas assim, raciocinar também é bom, né, Tóquio? Que é uma coisa que você não tá fazendo, Anja. Mas beleza, né? Tudo bem. O problema é que ela surtou.
que vocês acham da Tóquio aí, gente? O que vocês acham de tudo isso? Porque assim, eu tava revendo com vocês aqui, a gente tá assistindo o Projeto La Casa de Papel, e eu tava falando, coitado da Tóquio, eu gosto da Tóquio. Mas aí chega nesses episódios da segunda temporada e vai me dando um negócio. Mas eu vou te falar uma coisa, né, na primeira e na segunda parte, eu não gosto da Tóquio em momento nenhum. Sério? Eu nunca gostei da Tóquio nessa primeira e na segunda parte. Eu começo a gostar dela depois e em alguns momentos muito isolados. Eu gosto dela na primeira parte, mas na segunda parte pra mim não dá. No próximo episódio a gente vai falar sobre isso, que não dá o que a Tóquio faz. Mas enfim, né? O que vocês acham de Menina Tóquio? Eu acho que nessa temporada final ela vai surpreender a gente, tá Tomara. bom? E é isso. Então se você chegou até aqui, gente, deixa um like, compartilha com a galera pra fortalecer o projeto. A gente vai lembrar de tudo até dia 3 de setembro. Até isso, Alex Pina paga minha terapia. Libera esse trailer que estaremos aqui pra comentar. Por favor. E você tem teoria, né? Tenho teoria. Em breve, gente. É isso. Um beijo, Resistência e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.